Esta noite, vamos nos aprofundar nos 12 hábitos mais deploráveis de Henrique VIII, infamemente conhecido como o Rei Sanguinário, devido aos seus 6 casamentos trágicos. Imagine-se aconchegado em um ambiente aconchegante, enquanto uma brisa gelada penetra paredes de pedra antigas, fazendo sua cadeira ranger suavemente. Aromas de vinho forte e comida em decomposição pairam no ar, um prelúdio para os horrores que o aguardam. Se você está curioso e aprecia meu conteúdo, lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever. Compartilhe sua localização e hora atual. Para se preparar para a nossa jornada, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador como ruído de fundo e vamos embarcar nessa exploração arrepiante juntos. Assim que as luzes forem apagadas e o zumbido suave do ventilador preencher o ambiente, adentramos o reino silencioso da corte Tudor, onde seus segredos mais profundos jazem velados, esperando para serem descobertos. Na brisa fria da noite, a figura fantasmagórica de Henrique VIII se materializa, uma mistura de grandeza e melancolia. Um governante poderoso o suficiente para reestruturar entidades religiosas, mas impotente para impedir o declínio desastroso de sua própria carne. Henrique VIII, o famoso monarca Tudor, era reverenciado não apenas por sua destreza tática e perspicácia política, mas também personificava a determinação implacável em salvaguardar o trono. Nascido em meio a tecidos luxuosos e com poder absoluto, ele rapidamente compreendeu que o poder não cedia à submissão. No entanto, seu objetivo mais ambicioso não era a conquista territorial. Abandonando todas as limitações para garantir um único herdeiro masculino para herdar seu reino, a separação do Papa foi mais do que uma revolução religiosa. Foi um desafio audacioso ao domínio romano. Quando Catarina de Aragão não pôde lhe dar um herdeiro homem, Henrique VIII criou a Igreja da Inglaterra, legitimando seu divórcio e buscando novas esposas. Essa ação remodelou a história, mas fomentou animosidade e discórdia significativa dentro do reino. No entanto, a crueldade de Henrique não diminuiu. Ele transgrediu todas as normas morais ao ordenar a execução de suas 2 primeiras esposas. As acusações contra Ana Bolena e Catarina Howard eram menos sobre adultério ou traição, mas sim sobre as consequências inevitáveis da ambição, descartando-as quando não serviam mais em sua busca por um príncipe herdeiro. Esses julgamentos fraudulentos, baseados em evidências falsas e acusações fabricadas, reforçaram a noção de um rei disposto a erradicar qualquer coisa que obstruísse seus desejos. Em seu auge, Henrique VIII era admirado por sua constituição robusta e aparência divina, superando outros membros da realeza europeia. Contudo, suas gloriosas conquistas não conseguiram obscurecer o infortúnio que o atingiu mais tarde. Atormentado pela saúde debilitada, temperamento descontrolado e um desejo excessivo por um herdeiro, o outrora reverenciado monarca transformou-se em uma figura progressivamente implacável. Em seus últimos anos, Henrique levou uma existência solitária, com seus servos evitando a úlcera persistente e fétida em sua coxa direita, uma ferida que se tornou pútrida e fétida, com seu odor penetrando em 3 câmaras. A combinação de decomposição, vinho fino e os fortes aromas da corte criavam uma atmosfera opressiva, fazendo com que qualquer um levasse o lenço ao nariz para sufocar sensações nauseantes. Seu corpo inchou mais de 180 quilos, sua cintura expandiu-se além dos 3 metros, exigindo que o palácio alargasse as portas e instalasse sistemas de roldanas para seu transporte. A cada passo, a agonia ecoava como um canto fúnebre. Os gemidos de sua ferida serviam como um lembrete severo de que riqueza não comprava um corpo robusto. Naqueles últimos e sombrios dias, as pessoas se perguntavam: suas escolhas implacáveis seriam o custo de uma autoridade desenfreada ou o próprio poder desenfreado levaria um homem da graça à autodestruição? A próxima série exporá 12 verdades horríveis sobre Henrique VIII, de seus hábitos sórdidos e mentalidade paranoica às suas manobras políticas friamente calculadas. Cada verdade
É um pedaço arrepiante que fará você estremecer à simples menção de seu nome. Esta exploração mergulha na verdadeira face de um rei Tudor, ao mesmo tempo que serve como um lembrete sombrio do lado corrupto do poder ilimitado. Prepare-se para o que se segue, uma série de tragédias que lhe causarão arrepios na espinha, 12 capítulos carregados de tragédia, 12 machados rompendo limites morais e 12 memórias assombrosas de um monarca sanguinário. Não estamos apenas recontando a história. Em vez disso, estamos contemplando a dura mordida do poder enquanto ele nos despoja da humanidade. Vamos embarcar nessa jornada juntos, começando pelo capítulo 1. À medida que o pesado manto do capítulo 2 se abate, nos preparamos para confrontar a primeira verdade. Um final trágico que marca a morte de Henrique VIII da maneira mais revoltante e macabra. Naquela noite sombria, a capela de São Jorge estava silenciosa, sem música ou rituais sagrados. A luz das velas tremeluzia, mantendo uma última e tênue esperança. Sobre o frio chão de pedra, jazia o cadáver inchado de Henrique VIII, tão grotesco que suas vestes luxuosas pareciam retorcidas e distorcidas. Sua pele escurecia e se esticava como balões superinflados, expandindo-se a cada respiração, como se uma tempestade interna de órgãos se enfurecesse por baixo, expelindo pus amarelo espesso e sangue vermelho escuro de sua ferida gangrenosa. O fedor da decomposição enchia o ar com tanta força que até mesmo o silêncio carregava seu odor fétido pelo santuário. Paredes de pedra pareciam respirar com cada onda de vapor nocivo, musgo agarrando-se como observadores relutantes a essa morte macabra. Os assistentes que passavam tropeçavam, lenços tremendo contra o nariz, lutando contra ondas de náusea. Várias vezes eles se viraram alarmados, os olhos vermelhos de lágrimas, como se estivessem vendo a forma dilacerada de um rei Tudor nas sombras. Sob o caixão, sapatos de couro outrora brilhantes jaziam abandonados. Encharcados de urina e gotas de pus, mesmo as joias mais valiosas não conseguiam sobrepujar o som de ossos quebrando enquanto o cadáver era içado para o esquife. A luz bruxuleante das velas não dissipava a escuridão, mas, em vez disso, destacava cada fenda na carne, criando um mapa em miniatura do inferno com a coxa direita servindo como o centro de todo o tormento. A lenda conta que quando a tampa do caixão foi levantada para mover o corpo para a cripta, um cão de rua entrou e lambeu os líquidos que vazavam. O poder de Henrique VIII encontrou sua condenação final naquele ato. Uma criatura humilde alimentou-se corajosamente de sua essência restante, e o som de suas garras raspando a pedra provocou um arrepio no pátio movimentado, silenciando a todos com uma reverência sinistra. Naquele momento, as paredes do túmulo pareceram se contrair, devorando todos os olhares. O gotejar de pus na pedra fria ecoou como um sino fúnebre e triste. Talvez até mesmo aquelas paredes de pedra reconhecessem que o poder de Henrique VIII estava confinado ao pergaminho e ao trono, não ao domínio da decadência. Seu cadáver serviu como a evidência mais evidente. O domínio pomposo não poderia neutralizar as regras de deterioração da natureza. Na câmara sufocante, o vazio se infiltrava em cada canto. Móveis intrincadamente esculpidos permaneciam mudos, submetendo-se ao infortúnio de alguém que outrora ocupara a posição mais elevada. A luz bruxuleante das velas lançava uma cena lúgubre. O grande monarca, agora nada mais que um recipiente oco, seu perfume servindo como um lembrete sombrio para aqueles que aspiravam ao poder. O único som audível era a respiração fraca e difícil dos atendentes da cripta. Eles abaixaram a cabeça, tremendo de vergonha, sentindo um sentimento de culpa por terem servido a um governante tão poderoso e testemunhado seu corpo se desintegrar na cruel caricatura da natureza. Um deles tocou cuidadosamente a mancha úmida, deixando uma marca espessa e amarela na ponta dos dedos. Com o tempo, essa mancha ficaria gravada na mente de todos como o símbolo duradouro da devastação total. Se a consciência de Henrique VIII ainda tremulava, devia ecoar um tormento insuportável,
oculto sob o sudário. Ele não conseguia escapar da decadência. O inchaço, o odor fétido, o pingar-pingar do fluido exsudado, tudo se combinava em um pesadelo sem fim. Em seus últimos suspiros, seu espírito pareceu estremecer com a revelação de que todos os seus decretos implacáveis, cada vida tirada por suas mãos em busca de um trono eterno, não garantiram sua própria imortalidade. Este fim vil serve como um conto de advertência sombrio sobre as limitações do poder absoluto. Cada gota de pus, cada traço de sangue, cada pedaço de carne que se separou, falava de uma verdade inegável. Um rei pode reestruturar instituições e decapitar adversários, mas não pode alterar seu corpo ou desafiar as regras da vida e da morte. Os espectadores se viraram, sussurrando, Fusis Baale. Suas bocas mal ousavam se mover, com medo de que uma única respiração trouxesse o cheiro fétido para mais perto de seus pulmões. Aquela noite passou, mas sua ressonância perdura perpetuamente, mesmo sob um véu de quietude. O Palácio Tudor ainda retém o cheiro da decadência e os ecos frágeis da morte de Henrique VIII. Em cada coração permanece a mesma pergunta assombrosa. Após a decadência e a morte terem apagado o poder e a carne, o único resíduo será a história sombria de um rei obcecado por sangue, ou um símbolo eterno de que, no auge do domínio, o homem é impotente contra o governo imutável da natureza, após o espetáculo aterrorizante de seu fim decadente? Mudamos nosso foco para a verdade 2, a ferida gangrenosa que se recusa a cicatrizar. O corpo e a alma de Henrique VIII estão presos em um tormento sem fim e implacável. Em janeiro de 1536, sob a névoa gélida de Greenwich, Henrique foi derrubado de seu cavalo por um ferimento fatal de lança. Ao recobrar a consciência, encontrou sua perna direita encharcada de sangue, a carne afundada, escorrendo pus amarelo que pulsava a cada respiração. O mundo pareceu parar, a névoa rastejando ao longo do caminho, congelando os telhados brilhantes, cavalos distantes, relinchando fracamente por um campo vazio, o vento espectral, farfalhando os galhos áridos lá fora, como se tentasse abafar os gritos atormentados da ferida. Na noite da posse, Henry sofreu dores mais intensas do que em qualquer outra experiência anterior. Uma lamparina a óleo na tenda do cirurgião militar distorceu sua visão, enquanto a pomada de tratamento, jogada trêmula por Henry, manchava o piso de madeira. O cirurgião aqueceu o ferro até um vermelho vivo e o cauterizou na ferida, enchendo o ar de fumaça e criando uma abertura carbonizada. Cada chiado ecoava como um grito primitivo vindo da carne de Henry, rompendo o silêncio tenso. O brilho intermitente da lamparina gravou linhas profundas em seu rosto, antes sem marcas, abrigando dor em seu próprio ser. Nos dias seguintes, arsênico e mercúrio tornaram-se companheiros indesejados. A cada vez, uma pasta corrosiva se espalhava sobre sua pele. O odor metálico pungente amplificava-se exponencialmente, permeando cada poro, lembrando Henry de que aquela não era uma provação passageira, mas uma sentença de morte pairando sobre sua perna. A dor dilacerou suas fibras sensoriais como uma tempestade feroz, levando-o a gritar em loucura, a tropeçar pelos corredores do palácio antes de desabar mais uma vez contra as paredes de pedra gelada. A corte estremeceu ao som de sua agonia, reverberando pelos corredores. Ninguém ousou se aproximar. Panos embebidos em vinagre e vinho de arroz eram mantidos firmemente contra seus narizes, mas o odor ainda se infiltrava, como se estivesse determinado a roubar seu fôlego. Qualquer um que demonstrasse um pingo de desgosto era rapidamente repreendido, lembrado de que, sob o trono, toda a vida deve se submeter. Nos pensamentos de Henrique, a desolação o perfurava como uma estaca afiada. Antes aclamado como o príncipe amado que caminhava graciosamente sobre tapetes carmesim, reconhecendo seus súditos, ele agora ouvia apenas o estalo nauseante de ossos, enquanto tendões e carne se contorciam sob seu próprio fardo. A luz fraca da luz bruxuleante das velas, fragmentos de pele descascando retratavam Helen Carnet
no santuário de cura, noite após noite. Durma, iludiu-se Henry. Ele frequentemente se encontrava perto da janela, adornada pela geada, contemplando os jardins reais cobertos de neve e seus galhos esqueléticos estendendo-se em direção ao céu. A canção triste do vento ecoava através dos galhos. Você nunca se recuperará. Cada rajada que sacudia as vidraças parecia martelar a realidade de seu ferimento a cada inspiração. Seu corpo imóvel inchava, mas a infecção só se aprofundava, fazendo com que o tecido em decomposição apodrecesse. O odor ofensivo era um lembrete constante do domínio da natureza. Henry traçou cautelosamente a cicatriz, com arrepios percorrendo sua espinha. Ele se perguntava se seu corpo poderia se decompor tão completamente. Conseguiria seu espírito manter ao menos um vislumbre de luz, ou o sofrimento físico já aniquilara toda a fé e esperança? O desespero o cercava. Percebendo que os servos se retiravam rapidamente, ele reconheceu que o respeito que antes o cercava havia se transformado em medo. Cada olhar circunspecto e cada recuo furtivo, enquanto levantava a perna, serviam como um testemunho de desespero. Autoridade não podia curar carne, e um trono não conseguia impedir que a decomposição consumisse seu membro. À medida que o cirurgião se aproximava com ferramentas metálicas adicionais e remédios corrosivos, Henrique não precisou de visão para discernir que se tratava de mais um ataque de aço e produtos químicos. Ele tremia, os lábios se abrindo como se dissesse: errei ao presumir que poderia controlar tudo através do poder. Seu suspiro reverberou contra as paredes de pedra, o lamento triste de um rei alienado de sua própria humanidade. Em um sono turbulento, Henrique ouviu a chuva batendo no telhado de telhas. Cada gota caía com um som oco, semelhante a pus, na pedra, despertando-o com um arrepio na espinha. A chuva podia limpar a sujeira, mas aquela ferida só se expandiria ainda mais, sem nunca cicatrizar. Foi então que o atingiu. Aquele tormento era diferente de qualquer castigo terreno. De dentro, algo destruiu completamente seu poder e prestígio. Naquele aguaceiro de inverno, a natureza pareceu simpatizar com Henrique. Folhas amareladas esvoaçavam sem rumo, relâmpagos ocasionais iluminavam momentaneamente galhos desolados. O desaparecimento gradual de cada folha caída ecoava a deterioração irreversível de Henrique, camada sobre camada, irrecuperável. Em uma parede escorregadia de musgo, a chuva esculpia manchas escuras, formando um afresco sombrio de devastação, impressionantemente reminiscente da lesão que consumia sua carne dia após dia. Henrique não era mais o monarca governante, mas tornou-se vítima de um tormento implacável. Cada onda de agonia desencadeava outra explosão de ira, tornando-o cruel e facilmente irritável. O outrora magnífico palácio transformou-se em uma prisão, onde o ferimento em sua perna dominava cada canto. A atmosfera em sua câmara de cura pesava pesadamente, tão espessa quanto a névoa envolvente. As pedras absorviam umidade. O musgo se espalhava descontroladamente, cada mancha escura espelhando o estado mental desesperado de Henrique. O cheiro insuportável de desinfetantes não conseguia mascarar o fedor da decomposição, amplificando-o, mesclando o sofrimento físico a uma profunda desolação emocional. Por fim, Henrique compreendeu que essa gangrena era um reflexo do pesadelo incurável que espreitava em sua alma. Ele temia um futuro sem herdeiro, mas ainda mais assustador era o pensamento de que essas feridas ficariam permanentemente gravadas em sua consciência. Um lembrete constante do custo do poder e da ambição. Esta é a segunda verdade, a ferida gangrenosa que nunca cicatriza, não apenas devastando o corpo, mas dilacerando seu coração, marcando indelevelmente a vida de Henrique VIII. A lembrança assombrosa da ferida gangrenosa e incurável acompanha Henrique VIII enquanto ele mergulha em uma nova tragédia, a Verdade 3, a chocante obesidade, onde seu tormento físico e sede de poder se entrelaçam, levando-o a uma espiral incontrolável de ganho excessivo de peso.
Inicialmente, Henrique manteve seu físico impecável, uma figura esguia de 35 curvas, a estrutura esculpida de um guerreiro marchando grandiosamente pelos corredores do palácio. No entanto, a lesão na perna, uma lembrança macabra do acidente na justa de 1536, o transformou em um prisioneiro de seu próprio corpo. Sua perna direita não conseguia suportar seu peso, obrigando Henrique a passar o dia todo sentado, dependendo de criados para transportá-lo por polias. Progressivamente, seu corpo consumiu uma enorme quantidade de comida, aproximadamente 5.000 calorias por dia, consistindo apenas de rosbife vermelho apimentado, uma miscelânea de vinhos finos e cervejas espumantes. Verduras eram escassas à sua mesa, substituídas por todo tipo de carne rica e gordurosa, embebida em queijo e molhos robustos. Cada pedaço de carne escorrendo descia por sua garganta com um prazer fugaz, apenas para forçar seu pâncreas. O sangue corria quente por suas veias como combustível, mas apenas alimentava o crescimento incessante do tecido adiposo. Os grandes banquetes iluminados por velas transformavam-se em espetáculos de fome insaciável enquanto um servo bebia de um cálice. Henrique consumia apenas metade, despejando o restante em uma bandeja próxima para não se levantar. Com o tempo, o gibão que antes se ajustava firmemente ao seu físico musculoso expandiu-se até que suas costuras estivessem prestes a se rasgar. O palácio precisava de artesãos habilidosos para criar espaço. Portas foram alargadas, corredores expandidos e tapeçarias antigas removidas. Um sistema de roldanas personalizado foi construído para transportá-lo de um cômodo para outro. Seus colchões foram trocados por grossas camas de molas com alavancas mecânicas para ajustar sua cabeça ou a estrutura conforme necessário. Cada vez que ele era movido, sua cama de caixão com rodinhas chacoalhava ao passar por entalhes intrincados, servindo como um lembrete constante de que ele não era um súdito comum, mas que havia perdido sua liberdade pessoal. Na mente de Henrique, cada camada adicional de gordura erodia seu último resquício de autoestima. Seu olhar procurou o guerreiro que ele costumava ser, mas viu apenas uma figura inchada, adornada com um gorro de penas. Cada aceno de cabeça ressoava estranhamente, como se uma batida profunda de tambor reverberasse dentro dele, lembrando-o de manter uma postura régia, apesar de seu corpo em deterioração. O aroma de carne assada e cerveja fermentando ainda pairava no ar quando Henrique respirou fundo. O forte cheiro de bife grelhado e cerveja gelada preencheu suas narinas, fazendo suas glândulas sudoríparas reagirem exageradamente, gotas de suor se formando em sua testa, seu colarinho ficando encharcado, mas nenhuma fragrância elegante conseguia esconder o odor acre de gordura queimada. As paredes do palácio, outrora adornadas com azulejos emare representando cenas mitológicas, pareciam expelir o fedor gorduroso. Como se repelido pelo ataque da carne, esse desejo físico se transformou em uma fome espiritual. Henrique reconheceu que precisava de mais do que comida extravagante. Ele ansiava por poder, segurança para sua dinastia e libertação de sua agonia incurável. Cada refeição intensificava seu desespero, enquanto observava sua figura monumental projetada na parede, uma silhueta heróica reduzida a uma massa desajeitada de carne no espelho. Noite após noite, Henry jazia em sua cama mecânica, ouvindo o barulho das rodas de polia ecoando como passos rumo ao esquecimento. No entanto, sob seus cobertores de seda, o homem sem dinheiro não encontrava consolo. O silêncio o cercava, pontuado apenas por sua respiração ofegante e o cansaço avassalador. Ele fechou os olhos, visualizando a próxima refeição de 5 calorias a zero, mas a autoaversão crescia dentro dele como se o excesso de gordura tivesse se infiltrado em sua essência. Um criado relatou suas estatísticas de saúde: pressão alta, batimento cardíaco irregular, inflamação vermelha de gota nos dedos dos pés e indicadores de pré-diabetes manchando seu sangue. Henry leu esses números com indiferença, como se não fossem seus. Certa vez, ele declarou: "Se buscamos a guerra, precisamos apenas de um exército." No entanto, agora ele entendia que um exército não poderia lutar contra suas artérias bloqueadas
ou combater coronárias obstruídas. Cada brisa que entrava pelas grandes janelas ecoava com a história, sussurrando: o poder não traz liberdade, ele o leva para o caminho errado. Ele ansiava pelos jardins reais, floridos, vibrantes, onde trepadeiras grossas circundavam sua estátua, agora prendendo o pedestal como algemas, impedindo a fuga. As folhas verdejantes do jardim pareciam implorar por seu equilíbrio. No entanto, tudo o que Henrique via eram membros flácidos, capazes de compreender apenas a impotência. Em um transe sombrio, Henrique foi acordado de repente. Uma rosa amarela murcha jazia em sua cama, deixando um resíduo pegajoso como o óleo de seu próprio corpo. A chuva tamborilava no telhado do pátio, a névoa penetrava pelas fissuras, a própria natureza lamentando seu físico monstruoso. No entanto, essa mesma forma tornou-se sua arma final. Seu corpo dissuadia qualquer assassino em potencial, forçando Henrique a impor respeito à distância. O poder funcionava mais por meio de decretos e listas do que de reuniões casuais. Cada conselho se reunia em uma plataforma elevada, onde Henrique se sentava, aparentemente distante e inacessível, como um imperador no topo de um pináculo gélido. O Palácio Tudor, outrora radiante de poder, transformou-se em uma cela de anseio e tormento. Seus telhados brilhantes não conseguiam mascarar o odor de gordura. Seus tapetes felpudos não conseguiam aliviar sua respiração ofegante. A atmosfera endureceu ao seu redor, como um iceberg envolvendo a alma de Henrique. Em um raro lampejo de percepção, Henrique reconheceu a realidade. Sua obesidade não era apenas consequência de uma indulgência descontrolada, mas uma manifestação de seus pecados e compulsões. Cada camada excessiva de gordura representava outra camada de culpa. Culpa por suas ex-esposas, por seus parentes, pelos mesmos ideais que ele outrora acalentara. Isso serviu como evidência de que a ambição sem limites pode assumir uma forma monstruosa e destrutiva, devorando até mesmo aquilo que antes reverenciava. Esta é a verdade número 3. Uma obesidade sem precedentes devastou o corpo de Henrique VIII e sufocou seu espírito, transformando a figura outrora majestosa em uma entidade solitária envolta em excesso de carne e agonia implacável. No entanto, à medida que o tormento físico e o excesso de gordura começaram a desaparecer de nossas mentes, nos deparamos com uma lesão ainda mais traiçoeira. A verdade se revela em sua quarta camada: traumatismo craniano e o surgimento da tirania. A queda violenta de um cavalo em 1536 infligiu mais do que apenas uma perna quebrada a Henrique VIII. Deixou uma marca indelével em sua psique, catapultando-o de um nobre príncipe para o tormento particular que ele mesmo criou. Naquele dia fatídico em Greenwich, o barulho de cascos preencheu o ar antes que o silêncio se instalasse. Henrique foi jogado ao chão, inconsciente por mais de 2 horas. Ao recobrar a consciência, viu-se cercado por assistentes, com os ouvidos zumbindo e a cabeça girando como se estivesse bêbado. A lanterna bruxuleante revelou uma careta em seu rosto, um lembrete de quão violentamente seus pensamentos haviam se desviado de seu caminho. Imediatamente após sua recuperação, Henrique não era mais o homem seguro de si que fora outrora. O palácio também pareceu perceber essa mudança. Em vez de ressoar com seu andar firme, os corredores agora ecoavam com o som vacilante de seus passos vacilantes enquanto tentava se levantar. As paredes ornamentadas, que antes irradiavam realeza, tornaram-se estranhas e imponentes, aparentemente abrigando lâminas invisíveis apontadas para a mente vulnerável do rei. Alguns historiadores agora sugerem que essa lesão cerebral não diagnosticada roubou de Henrique o controle emocional, onde antes uma frase suave ou um sorriso terno podiam dissipar sua raiva. Mais tarde, sua fúria emergiria sem provocação, explosiva e imprevisível como uma erupção vulcânica repentina. Até mesmo críticas triviais podiam desencadear sua fúria, levando-o a emitir ordens de execução implacavelmente. Durante a noite, Henrique frequentemente acordava de sonhos agitados, olhando para um pedaço de luar no teto abobadado, assombrado pela ansiedade. Será que ele se perguntaria se a imagem pálida na janela era uma versão idealizada de si mesmo
ou um louco delirante conspirando para tomar o trono. Os ventos uivantes através das fissuras alargadas aumentavam seu medo de adversários invisíveis, fazendo com que cada fio de cabelo em sua cabeça se arrepiasse. Nas reuniões do conselho, o olhar de Henrique, antes flamejante com autoridade resoluta, ofuscava e escurecia. Seu olhar parecia uma lâmina congelante pronta para cortar qualquer um ousado o suficiente para duvidar ou hesitar. Ele desconsiderava os conselhos de seus conselheiros e aplicava penalidades rápidas e severas, com base na paranoia que só ele sentia serem as ameaças iminentes que cercavam seu trono. Cada decreto político, doravante, carregava o frio de uma tempestade encharcada de sangue, marcando o início de uma era de tirania que a história jamais apagaria. Sempre que atravessava os frios muros de pedra, Henrique sentia seu coração bater como um tambor de batalha. Ele detestava a sensação de perder o controle sobre sua própria mente. Fragmentos distorcidos da infância, de seus pais, de romances lacrimosos agora se contorcendo em ressentimento em vez de consolo. Alguns alegam que ele certa vez jogou uma pena contra a parede e gritou sobre um pequeno detalhe em um documento da corte dentro da Biblioteca Real, marcando um momento em que o palácio havia se transformado em um labirinto psicológico. Sombras enchiam cada canto, envolvendo estátuas antigas que pareciam ganhar vida. Henrique observou sua sombra distorcida nas paredes e espelhos, personificando sede de sangue e paranoia. Ele reconheceu que era vítima de um conflito interno implacável, onde o adversário mais formidável não era uma força externa, mas o dano prejudicial infligido à sua mente. Na solidão, Henrique barricava suas janelas e mergulhava na escuridão para bloquear os sons, mas o tumulto em seus pensamentos persistia inabalável. O som de um chicote estalando na pele reverberava pelas paredes, um resquício de suas duras punições impostas aos servos. Cada ruído que se filtrava pela soleira da porta o lembrava de que o poder irrestrito alimentava sua crescente paranoia, dificultando a distinção entre aliado e adversário. Sua raiva o invadia, espelhando como a gangrena devastara seu corpo antes. Suspeitando de todos, fossem ministros, generais ou até mesmo familiares, Henrique exigiu que não houvesse reuniões privadas e buscou confirmar os registros de nascimento de seu filho ilegítimo. Seu objetivo era extirpar qualquer sinal de rebelião. Tapeçarias outrora respeitadas agora dançavam em sua visão como colossais pontos de interrogação. À beira da ruína, nem mesmo o tic-tac constante do relógio na biblioteca lhe trazia consolo. Cada tic-tac ecoava uma contagem regressiva, não para a paz, mas para a desintegração mental. Henrique lamentava que, se essa loucura persistisse, o reino mergulharia na anarquia. Planejava prisões secretas à noite e reprimia a dissidência como se estivesse se refugiando em meio à sua própria tempestade de caos. As velas em seus aposentos perderam a vibração e tornaram-se pálidas e cinzentas, refletindo talvez o endurecimento de seu próprio coração. Ocasionalmente, parecia que a cera murmurava lembretes, lembranças de dias repletos de risos compartilhados com amigos, abraços trocados com sua esposa. No entanto, esses sussurros só serviam para intensificar seu desespero. Desespero advindo da perda de seu eu compassivo, substituído pelo espectro de um tirano. Em uma reunião de conselho arrepiante, Henrique ordenou abruptamente a execução de um alto funcionário por um erro inócuo na selagem de um documento. O machado de precisão do duque ecoou como o toque de finados de uma era. Observadores afirmaram que, após o golpe, Henrique permaneceu sentado em silêncio, com o olhar fixo no teto imponente, buscando respostas do alto, embora sua mente estivesse enredada por conjecturas complexas de tramas ocultas. E naquele instante, testemunhamos a terrível metamorfose de um rei outrora admirado por suas virtudes. Henrique VIII embarcou no caminho de um déspota, onde a racionalidade sucumbia a decretos implacáveis. Quarta verdade, a confiança e a lealdade foram corroídas devido à sua lesão cerebral, mergulhando uma dinastia inteira em um terror sombrio. A fortaleza mental diminuiu,
marcando a trágica transição de Henrique VIII de uma posição resplandecente para o reino obscuro de sua própria consciência atormentada, o império de sua turbulência interior. A partir desse início tirânico desencadeado pela lesão cerebral, Henrique VIII mergulhou ainda mais na verdade, 5, paranoia e ira sanguinária. Sua mente foi assaltada por aparições sinistras de conspiração, transformando a suspeita em uma arma implacável que causou estragos em sua corte. Seu temperamento logo se agravou sem provocação, levando-o a mergulhar na depressão. O barulho do caldeirão matinal servia como um lembrete de seu corpo em deterioração e da doença à espreita que consumia suas veias. À noite, ele ficava deitado na cama ouvindo a respiração de um criado através da parede de madeira, imaginando sussurros de traição, alimentando ainda mais sua paranoia. Em cada sussurro e olhar furtivo, suspeitas de um assassinato pairavam. O palácio tornava-se cada vez mais sufocante. Enquanto a luz das velas tremulava na sala do conselho, lançando sombras ondulantes sobre o rosto de Henrique, enquanto ele examinava pilhas de papéis, cada ponto e traço de tinta parecia um acordo secreto entre inimigos. Ele suspeitava que as taças oferecidas pelos cortesãos estivessem contaminadas com veneno e via o selo de cada carta recebida como evidência de um golpe. Ocorrências mundanas se transformaram em grandes conspirações em sua mente, deixando-o enredado em uma vasta teia de desconfiança. Confiança perdida, a confiança havia desaparecido. Primeiro, Henrique ordenou o interrogatório daqueles próximos a ele. Os guardas do palácio, seu presidente de justiça e seu secretário particular. Eles foram submetidos a interrogatórios intermináveis. Às vezes, em meio à grandiosidade dos aposentos reais, sob os olhares consternados das damas de companhia, cada resposta apressada apenas alimentava as nuvens de suspeita na mente de Henrique, levando-o a uma lógica insana. Se eu não pudesse contar com aqueles mais próximos de mim, parece que todos se tornariam meus inimigos. Num acesso de ira, o rei Henrique descobriu traição em Sir Thomas More, seu confidente e luminário intelectual, quando More se recusou a reconhecê-lo como o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. O que antes era uma retidão respeitada agora parecia desafio aos olhos de Henrique. Uma mera rejeição educada desencadeou um julgamento secreto. No tribunal sombrio e mal iluminado, More sentou-se no banco das testemunhas, confrontando a ira do rei. O interrogatório foi breve, porém tenso, com a voz do rei baixa e áspera, exigindo lealdade. More respondeu apenas com os ditames de sua consciência. Naquele instante, o poder bruto sobrepôs-se à razão, levando à assinatura da sentença de morte. Não foi apenas Thomas More que sofreu. Numerosos cortesãos, comandantes e nobres aliados, antes ao lado de Henrique, caíram sob o machado do carrasco. De 57.000 a 72.000 almas encontraram seu fim sob as espadas dos soldados, incluindo moradores locais, oficiais, crianças e idosos durante o reinado de Henrique. Antes de cada execução, Henrique adornava suas vestes reais, sentava-se em seu trono, examinando a multidão aterrorizada com um olhar frio como aço, declarando: "Nenhum poder é tolerado aqui, exceto para este trono." O local da execução na Torre de Londres tornou-se um espetáculo arrepiante, onde cortesãos, com as vozes roucas de aplausos, se acotovelavam. Henrique permanecia ao lado do cadafalso, com o manto esvoaçante, sem demonstrar misericórdia ou sorriso, com um cheiro de sangue fresco misturado a pólvora e carvão em brasa, imprimindo-se na memória de todos. Naqueles momentos mais macabros, Henrique encontrava uma tranquilidade momentânea, acreditando que somente o medo poderia proteger o trono das sombras à espreita. Durante a noite, quando o palácio mergulhava na escuridão, Henrique frequentemente encontrava solidão em um quarto isolado. Com uma lâmpada solitária, lançando sua luz bruxuleante sobre ele, ele inclinava a cabeça, sentindo que suas execuções eram uma tarefa sagrada. Apesar de sua obsessão se tornar progressivamente mais sombria, o suspiro triste do vento através das venezianas ecoava como os sussurros de 1000 almas. Sangue era o único meio de erradicar as sementes da rebelião, mas esses sussurros também o lembravam das inúmeras vidas inocentes perdidas ali.
Henrique reconhecia que a justiça banhada em sangue não duraria para sempre, mas sua paranoia o tornara seu próprio captor. Ninguém podia consolá-lo, ninguém conseguia dissolver os grilhões em sua mente. Cada passo pesado que ele dava era contaminado pela culpa. Cada respiração que ele dava tinha gosto de fumaça e carne carbonizada, um lembrete constante de que seu poder custava sangue. A vida política da Inglaterra desmoronava dia após dia, transformando a corte em uma luta pela sobrevivência. Henrique não confiava mais em cerimônias ou leis, mas apenas no aço frio do machado do carrasco. O brilho suave das velas nos corredores do palácio tornou-se doentio. As paredes intrincadamente esculpidas pareceram amarelar enquanto eles se ajoelhavam diante da fúria do tirano. Na penumbra, os livros de direito de Henrique escapam de suas mãos, perdidos em meio às sombras que se avolumam. Depois de sobreviver a uma longa noite de suspeita e raiva brutal, revisitamos a trágica história da Verdade 6, Catarina de Aragão, a outrora gentil rainha rejeitada. Apesar de suas décadas de devoção inabalável, ela, que outrora fora personificada pela virtude e pela beleza, não conseguia mais conquistar o coração do rei, consumido como ele estava por sua sede de poder. Nos primeiros anos de sua união, Catarina de Aragão foi celebrada como o farol da sabedoria na corte Tudor. A alegria ecoava pelos corredores do palácio, enquanto ela enfeitava banquetes, com uma rosa na mão e suas saias de seda esvoaçando atrás dela. Das altas torres do castelo aos seus jardins floridos, ela irradiava como um lótus em meio ao pântano da nobreza. Todos admiravam sua natureza compassiva, enquanto ela confortava eunucos, acalmava crianças órfãs e cuidava dos doentes em seus opulentos aposentos. No entanto, uma obsessão persistente por gerar um herdeiro varão lançava um manto sombrio sobre aqueles tempos idílicos. Catarina teve filho após filho. Maria, sua única filha, tornou-se sua maior fonte de orgulho. A cada menina recém-nascida, a esperança de Henrique por um príncipe minguava, dissipando-se como as cores desbotadas de um retrato. O palácio silenciou, a música festiva substituída pelo eco de um coração vazio em um frio dia de outono. Catarina permaneceu em seu pavilhão isolado, com a mão trêmula ao redor do bastidor de bordar. A luz do sol filtrava-se pela treliça, lançando finas linhas na parede. No entanto, dentro dela havia apenas turbulência e pavor. Ela olhou para o roseiral, ainda florido, mas sentiu-se petrificada. Sua esperança desapareceu. Ela se lembrou do dia do seu casamento, quando tambores triunfantes ecoaram, e ela pensou que o amor seria tão inflexível quanto pedra, sem nunca considerar que desapareceria como a névoa da manhã. Mas houve o dia difícil em que Henrique anulou oficialmente o casamento deles. Catarina desabou no pátio. O vento uivava através das colunas, imitando o grito de justiça traída. Os cortesãos permaneceram em silêncio de ambos os lados, suas respirações presas na garganta, enquanto observavam a mulher que dera a vida ser expulsa do centro do poder. Parecia que o mundo havia sido dilacerado, meio consumido pela escuridão implacável. A outra metade banhada por uma luz fraca que não conseguia dissipar a crueldade. Eles trancaram Catarina no úmido palácio de diamantes, suas paredes manchadas de mofo e janelas estreitas que se abriam apenas para um pátio desolado. Dia após dia, ela se sentava a uma mesa de pedra, enxugando lágrimas em seu livro de horas, seus olhos vermelhos como se ansiassem por um milagre. Os criados lhe traziam refeições, mas ela não tinha gosto por elas. Cada pedaço de pão tinha gosto de traição. Sua mente se fragmentava em 1000 pedaços, flutuando como folhas de outono ao vento. Catarina, aprisionada e publicamente desonrada, sentia seu nome ecoar com desprezo pelas cerimônias da corte. Como não suportava um príncipe, sua dignidade ao título de rainha era questionada. Sob o brilho das tochas, ela permanecia solitária em meio à corte reunida. Um véu sobre seus ombros não conseguia esconder o fluxo torrencial de lágrimas que escorriam por seu rosto. Cada lágrima carregava o fardo da confiança quebrada e a humilhação de ser dispensada, como se seu vestido de noiva estivesse ultrapassado.
Noite após noite, Catarina jazia em uma cama de madeira frágil, com a cabeça apoiada em um travesseiro gélido. Os sussurros do vento através das persianas fechadas pareciam ecos do passado. Outrora rainha, outrora querida, faltava-lhe a coragem para reivindicar seu título. Em vez disso, tudo o que conseguia ouvir eram os suspiros pesados de seu próprio coração. Cada batida era condicionada pelo destino. O mundo ao seu redor refletia a alma de Catherine. No tranquilo roseiral em frente ao palácio, pétalas espalhadas como símbolos da juventude esmaecida serviam como lembretes. As velhas colunas de pedra cobertas de musgo erguiam-se severamente, simbolizando a barreira entre ela e o trono. Ao cair da noite, os raios do sol poente traçavam a silhueta solitária de Catarina contra um pano de fundo de poder e abandono. Seu anseio ecoava pelo retorno do riso de Maria para testemunhar o crescimento da filha. Mas Henrique havia se apossado daqueles preciosos momentos em família. Pinturas de mãe e filha pendiam desanimadas na capela. Uma rajada repentina fazia a figura pintada de Maria estremecer, como se aguardasse o retorno da mãe. Catarina frequentemente se via olhando fixamente para aquele retrato, com lágrimas borrando a tinta, o coração dolorido pela separação. No entanto, dentro dela havia uma réstia de esperança de que sua dignidade humana jamais pudesse perecer completamente. Ao saber que o status de princesa de Maria havia sido reafirmado, Catarina esboçou um leve sorriso. Apesar de ter sido deposta como rainha, Catarina manteve seu papel de mãe do único herdeiro do reino, um pingo de respeito que ninguém poderia lhe tirar. Por fim, Catarina partiu do Palácio Gélido, rumo ao seu local de exílio, enquanto escrevia uma carta para Maria. Mantenha seu coração com compaixão. Não deixe que o poder endureça cruelmente seu espírito. Essa terna mensagem, ao ser selada, voou pelos portões do castelo como uma borboleta vulnerável, passando por fortificações de pedra e pairando acima da tristeza de Catarina. Nossa narrativa continua com a sétima verdade, a tragédia de Ana Bolena, a traidora, na Galeria Real mal iluminada, onde o retrato de Ana, sorrindo ao lado de Henrique, pendia alto. Quase ninguém previu que essa representação sinalizava o início de uma calamidade irreparável. Inicialmente, Ana Bolena parecia uma rosa rara, florescendo no árido jardim Tudor. Dizem que com apenas alguns passos elegantes e um olhar cativante, ela roubou o coração de Henrique VIII, de forma tão completa que ele desafiou a autoridade secular de Roma. O palácio ressoava. A música amplificava-se a cada banquete enquanto Ana, delicada e fantasmagórica como alabastro, entrava ao lado do rei. A luz de velas dançando em sua testa acrescentava um charme extra, cativando Henrique e obscurecendo seu raciocínio, mas foram o poder e o desejo que, em última análise, envenenaram Henrique e Ana. 3 curtos anos de felicidade se transformaram em 3 anos de Ana lutando contra sussurros e calúnias. Agora, a corte fervilhava de olhares invejosos, e até mesmo aqueles em quem antes confiava ocultavam punhais. Cada vez que ela sorria para Maria, sua única filha, a lealdade dos pescadores da corte sangrava novamente, lembrando-a de que beleza e inteligência não eram fortalezas contra as rajadas de poder. A verdadeira tragédia se desenrolou quando Michael Hansen, um proeminente oficial pró-romano, apresentou documentos adulterados a Henrique. Uma guerra de palavras se acendeu na Casa Real. Ana foi acusada de adultério com todos os nobres aclamados, de Mark Smeaton a seu irmão, George Boleyn. Alegações de incesto e uma conspiração para assassinar o rei foram meticulosamente reunidas. As evidências falsas foram organizadas em fileiras, deixando Henrique convencido de que ela o havia traído até a medula. No dia do julgamento, o clima ficou opressivo. Um tribunal foi erguido diante dos portões do castelo. Os cortesãos se reuniram em grupos tensos, com os olhos fixos nela. Em um modesto vestido preto, Ana subiu a plataforma com compostura, colocando as mãos delicadamente sobre a fria mesa de madeira. Ela encontrou o olhar de Henrique buscando um último vislumbre de clemência. Mas Henrique tornou-se um juiz indiferente, sentado no alto de seu trono, com o olhar tempestuoso e inabalável, pronto para renunciar à paixão do passado.
Quando a sentença de morte foi declarada, os aplausos que se seguiram soaram como um martelo estilhaçando o coração de Ana. Essa mulher antes cativante foi rotulada de traidora, sentenciada à mais severa punição unicamente pelo desejo de Henrique de conquistar Roma. Em seus últimos momentos, Ana ajoelhou-se no cadafalso, com os cabelos escuros caindo em cascata sobre a espinha, e lançou um sorriso gentil à sua assistente, murmurando suas últimas palavras: "Em minha fé. Sou inocente." Seguiu-se um clarão de aço, pondo fim à sua vida. Não foi o romance, mas a caprichosidade de Henrique que deixou essa cicatriz trágica. Ana, a amada rainha do rei, transformou-se em uma figura espectral nas muralhas do castelo. Reza a lenda que, após sua execução, o vento uivava pelas janelas desprotegidas, como o espírito de Ana lamentando, ecoando pelos corredores frios. A história de Ana Bolena serve como um lembrete sombrio da natureza implacável do poder feudal. A mulher que outrora acendeu a esperança em Maria e compeliu Henrique a desafiar a igreja, acabou sendo vítima das próprias intrigas da corte real. Sob o luar, a Torre de Londres ainda parece carregar os suspiros trêmulos de Ana, um lembrete de que o coração do imperador continha não apenas alegria e poder, mas também o vazio da traição. Após a morte trágica de Ana Bolena, o palácio ressoou momentaneamente com um ar fresco, enquanto a tristeza reinava. A execução injusta de Jane Seymour marcou mais um capítulo da desgraça Tudor, misturando um vislumbre de esperança de um herdeiro final com uma dor avassaladora. Silenciosa e modesta, Jane Seymour entrou na vida de Henrique VIII como uma brisa suave em meio ao frio. Ela trouxe uma rara tranquilidade à corte real. Naqueles dias de outono, Jane se retirava para os jardins superiores, onde bordos vermelhos exibiam suas folhas. Lá, ela se sentava ao lado de roseiras brancas, com seus cabelos recortados contra o crepúsculo dourado. A cada passo deliberado que dava, o ar ao redor do trono ficava menos tenso, levando os cortesãos a murmurar: "Finalmente, o rei encontrou sua alma gêmea." Com o nascimento do príncipe Eduardo por Jane, em 12 de outubro, o palácio reverberou com sinos alegres e tambores estrondosos nos antigos pátios, e gritos de "Ele vive!" ecoaram como uma luz brilhante dissipando as nuvens sombrias que há muito pairavam sobre a corte. Henrique VIII permitiu que um sorriso raramente visto tocasse seus lábios, seus olhos brilhando de júbilo. Ele abraçou Jane com força, depositando-lhe um beijo fervoroso que superou qualquer expressão de amor em versos. Maria, a princesa mais velha, estremeceu ao seu lado, atordoada pela proclamação do nome do irmão diante de tantos olhares admirados. No entanto, essa felicidade não durou. Apenas 12 dias depois, Jane adoeceu gravemente, com sua vitalidade minguando. O palácio parecia tremer, enquanto as enfermeiras corriam e sussurros de preocupação enchiam os corredores o tempo todo. Usaram panos úmidos e a esfregaram com bálsamos de ervas, mas não conseguiram evitar as terríveis complicações durante o parto. Seu sangue manchou os luxuosos lençóis de seda e seu batimento cardíaco fraco cessou. Com a delicada graça de uma rosa branca murcha, Jane deu seu último suspiro nos braços despedaçados de Henrique. Depois, Henrique vestiu um traje negro, sua tristeza mais profunda do que nunca. Muitos na corte abaixaram a cabeça, reconhecendo Jane Seymour como a única esposa cuja morte realmente entristeceu Henrique. Todas as tardes, ele visitava seu túmulo no jardim da capela de St. Robert, depositando rosas brancas, suas flores favoritas, lá. Velas tremulavam ao lado de seu túmulo e o vento abafava seu farfalhar, como se em silenciosa reverência aos que partiram. No entanto, em meio aos elogios e lágrimas, murmúrios maliciosos surgiram. Alguns sussurravam que Jane teve apenas a sorte de morrer cedo, poupada de ser mais uma vítima da ambição real. Eles sugeriram que se ela tivesse sobrevivido mais, Henrique logo teria se cansado e procurado outra substituta, assim como aconteceu com Catarina e Ana. Eles acreditavam que a tristeza demonstrada por Henrique era apenas um remorso passageiro, e não um afeto duradouro.
Após aquelas noites solenes, o palácio ecoou novamente com música, e os passos de uma nova rainha podiam ser ouvidos, enquanto o ciclo do poder continuava inabalável. Na mente de Catarina, Ana e Jane, o poder era visto como uma fera voraz. Consumia lealdade, amor e até mesmo as próprias vidas daqueles que alegava proteger. Jane, que outrora ofereceu esperança à dinastia Tudor, agora existe apenas como uma história fugaz. Dizem que, em noites de luar, pétalas de rosas brancas ainda flutuam nas poças d'água diante do túmulo de Jane, servindo como um lembrete de que, nesta corte, não há espaço para emoções pessoais. A morte de Jane suscitará para sempre questionamentos sobre a sinceridade e o valor do amor sob um regime opressor. Henrique realmente lamentou, ou apenas lamentou, a perda da chave de seu poder. No imponente santuário de Saint-Ouen, os sinos de Georges soam sombriamente todo o mês de outubro. As pessoas vêm prestar suas homenagens e partem silenciosamente, carregando uma tristeza silenciosa que mal se dissipa após a morte injusta de Jane Seymour, quando a corte Tudor foi atingida por outra calamidade, a nona verdade, o espírito adolescente de Catherine Howard. Com apenas 17 anos, ela se tornou a quinta rainha de Henrique VIII, personificando a esperança de reacender a afeição do rei. No entanto, após meros meses de alegria, ela encontrou seu fim aos 19, e rumores circularam sobre seus assombrados salões da corte de Hampton. Catherine Howard, com um apelo por compaixão, entrou na vida de Henrique suavemente como um zéfiro de verão, seus cabelos brilhando como ouro à luz de velas, sua pele tão impecável quanto mármore polido, rejuvenescendo o espírito jovem em uma corte manchada de sangue. Risos ecoaram pelo palácio quando ela ficou ao lado do rei, com seus cabelos ondulados roçando seus ombros e um vestido de seda transparente revelando sutilmente sua forma etérea. Henrique, que suportara tanto sofrimento e traição, pareceu ignorar suas feridas diante do olhar ingênuo de Catarina. Mas esse delicado anjo não resistiu à corte real por muito tempo. Apenas 6 meses após o casamento, Catarina foi considerada culpada de adultério com Thomas Culpeper, um dos guardas mais leais do rei. O escândalo chocante rapidamente tomou conta de todo o reino. Corre o boato de que ela foi pega em flagrante delito em uma câmara secreta, com os olhos esbugalhados de terror sob a luz trêmula da lamparina, suas súplicas silenciadas pelos passos abafados do lado de fora da porta. Henrique, agora exausto pela traição, sentiu a ferida dessa infidelidade como uma faca em sua honra. Apesar das lágrimas e dos pedidos de clemência de Catarina, ele não demonstrou piedade, resoluto em punir sua desgraça. Henrique prontamente ordenou um julgamento rápido, o palácio pesado com um ar opressivo, cada coluna envolta em mantos de luto, velas lançando fumaça densa, carregada com o forte odor de desinfetante. No tribunal, ao ouvir um não ao seu apelo pela vida, Catarina curvou-se diante do bar, com os ombros trêmulos como folhas delicadas. Gaguejava súplicas, os olhos brilhando de lágrimas, como se questionasse sua prontidão para suportar o pesado fardo da coroa que carregava. No entanto, Henrique, sentado no alto de seu grande trono, assinou o mandado de execução em um silêncio ensurdecedor, com o coração aparentemente entorpecido pelos repetidos atos de traição. No dia de sua execução, o cadafalso e sua fria lâmina de ferro aguardavam no pátio de Hampton Court, os cortesãos em silêncio, com os rostos pálidos de pavor diante da visão da desgraça iminente. Catarina, vestida com um modesto sudário branco de luto, foi conduzida ao bloco. Ajoelhou-se, lançando um último olhar ao palácio reluzente que ressoara com a alegria real poucos meses antes. Sussurrou sua última prece com a voz trêmula. Em tuas mãos, Senhor, confio meu espírito. Um breve momento depois, a lâmina desceu, e o vento lamentou suavemente o jovem, agora transformado em cinzas. Desde aquele dia, sussurrou-se que o espírito de Catarina Howard nunca encontrou paz. Na quietude da noite, aparições fantasmagóricas deslizam pelos corredores de Hampton Court, passando por janelas floridas, deixando para trás
uma leve fragrância de flores de pessegueiro, seu perfume preferido, e seus apelos comoventes, carregados pelos arcos de pedra fria, mal podem ser ouvidos. Tenha misericórdia de mim, por favor, causando pavor em qualquer alma que por ali tropeçar. A história da decapitação dessa jovem serve como um lembrete macabro da crueldade da corte. Henrique VIII, que certa vez destruiu a ordem religiosa para se casar com Ana Bolena, não hesitou em decapitar essa jovem inocente com base em meros sussurros. Sob o poder e a grandeza do trono, espreitava um abismo de tristeza pessoal, onde um olhar casual poderia lançar uma vida em espiral rumo à danação. À luz bruxuleante da noite, a sombra de Catarina dança nas paredes úmidas de tijolos, seus cabelos dourados, antes uma auréola gloriosa, são espalhados pelo vento, suas feições ternas borradas pelas lágrimas. Disse que qualquer um que ouse subir a escada do corrimão depois da meia-noite ouve o sussurro de um vestido branco deslizando sobre o chão de pedra, uma coleção de desespero humano ligada àquele corredor. Enquanto o véu melancólico que envolvia Catarina Howard ainda não se dissipava, a corte Tudor foi mais uma vez atingida por outra onda de tristeza. O fato 10 relata a humilhação pública de Ana de Cleves, com Henrique VIII, já dominado pela dor e pela decepção, agora ilustrando como o poder pode ser transformado em uma arma apontada diretamente para aqueles que antes eram chamados de esposa. Tenho 7 anos. A princípio, Ana de Cleves existia antes de Henrique, apenas em retratos pintados. Ela parecia graciosa e refinada, suas feições delicadas, adequadas a uma rainha, ansiando por um novo amor. Após inúmeras perdas, Henrique consentiu com o casamento com um único olhar. Em 6 de janeiro, Ittenwood by Saussure, eles se casaram em uma cerimônia elaborada em Greenwich. Tambores ecoavam no grande salão, Ana brilhando em um vestido adornado com ouro, seu sorriso suave oferecendo novo otimismo para o reino. Tudo mudou após o encontro em Windsor, quando Henrique desceu do barco para a luz invernal do Salão Branco e viu Ana adornada em seu traje formal. Ele espontaneamente proferiu um comentário áspero. Ela é tão feia quanto um cavalo flamengo. O palácio ficou em silêncio. Fofocas sussurravam por todos os corredores, seu sorriso radiante endureceu e sua tez de porcelana pareceu subitamente pálida e indiferente. O escárnio de Henrique não se limitou a palavras. Ele obrigou Ana a se apresentar à corte no grande salão. Ao subir ao estrado, 1000 olhares curiosos e desdenhosos a examinaram. Sussurros e risos zombeteiros ecoaram por toda a câmara. Empoleirado no alto de seu trono, Henrique parecia saborear uma exibição cruel de sua própria criação. Cada passo que Ana dava era como mais um golpe em sua autoestima. Ela foi reduzida a um objeto de ridículo em meio à grandeza régia. Mesmo anulando o casamento depois de apenas 6 meses, Henrique se recusou a deixar Ana passar despercebida. Ele exigiu que ela anunciasse publicamente a anulação do casamento. O decreto real, contendo o comentário "porque sua aparência não condizia com o retrato", foi assinado e enviado por toda a Inglaterra. Serviu como um severo lembrete de que aqueles que ousassem enganar o trono estariam sujeitos ao ridículo público. No entanto, Ana de Cleves evitou os fins desastrosos de Ana Bolena e Catarina Howard. Ana não conseguiu esconder seu constrangimento e mudou-se para o castelo de Hever, onde uma placa declarava: Ana, princesa de Cleves, ex-esposa de Henrique VIII. Isso forçava todos os visitantes a um reconhecimento desconfortável, já que sua nova casa carecia de grandeza, oferecendo apenas os resquícios de um amor rejeitado. Notavelmente, Ana demonstrou grande dignidade em meio ao escândalo, optando pela aceitação em vez da amargura. Ela concordou com todos os termos, recebendo um acordo generoso, o título honorário de Irmã do Rei e convites para eventos reais. Ana exibia uma graça serena, visitando frequentemente parentes Tudor, recebendo elogios por defender sua autoestima e benevolência em meio ao constrangimento público. Sussurrava-se que sempre que Henrique aparecia na corte, as rainhas Maria e Isabel se curvavam respeitosamente diante de Ana,
Até mesmo a falecida Catarina Howard era tratada com reverência. Ana passou a simbolizar a misericórdia em uma corte severa, demonstrando que, mesmo sob o peso do poder, a humanidade não precisa perecer. Em noites tranquilas, quando o palácio estava em silêncio, alguns afirmavam ter visto Ana olhando por trás de uma cortina, segurando uma xícara de chá e sorrindo suavemente como se dissesse: "Estou bem e convido vocês a olharem para dentro de si mesmos." Seu riso suave e o perfume sutil de peônias, sua flor preferida, flutuavam pela janela, sugerindo que a desgraça pública não poderia eliminar a dignidade genuína. À luz da humilhação pública da gentil rainha Catarina por Henrique VIII, aprofundamo-nos numa revelação mais preocupante, a verdade 11, envolvendo o seu plano incestuoso com o seu filho ilegítimo. Motivado por sonhos frustrados e uma maldição dinástica, Henrique VIII ponderou legitimar e casar o seu bastardo reconhecido, Henrique Fitzroy, com a sua única filha legítima, Maria. Esta ideia, que ganhou força em Roma, destaca até que ponto o rei Tudor estava disposto a ir contra todas as normas morais em prol de um herdeiro homem. Após a triste morte dos seus filhos legítimos, Eduardo, e de outros que pereceram na infância, Henrique VIII sentiu a linhagem Tudor perigosamente próxima do desaparecimento. Ele já havia separado a Inglaterra do poder papal para se divorciar de Catarina de Aragão em busca de um sucessor homem. No entanto, com a saúde de Eduardo a deteriorar-se e a morte a aproximar-se, mesmo esta ruptura significativa parecia inadequada. Em 1525, Henrique Fitzroy, filho reconhecido de Elizabeth, Bessie Blount, e Henrique VIII, emergiu em meio a um vazio de apreensão e ambição. Concedidos os títulos de Duque de Richmond e Somerset, foi agraciado com extensas terras e honrarias. Essa chegada serviu como um farol de esperança e um lembrete incômodo de que o casamento de Henrique havia fracassado continuamente em produzir um herdeiro homem saudável no final de 1532. Os boatos floresciam. Se Eduardo perecesse, Fitzroy, o único filho legítimo de Henrique VIII, ascenderia para garantir a sucessão? Pior ainda, corria o boato de que Henrique cogitava uma união incestuosa entre Fitzroy e Maria Tudor, sua filha legítima com Catarina de Aragão. Tal casamento não apenas uniria os dois ramos de sua linhagem, mas também garantiria que a coroa permanecesse na cabeça de um homem, mesmo que nascido fora do casamento. Essa proposta horrorizou os observadores contemporâneos, mas sua apresentação aos cardeais em Roma ressalta a determinação inabalável de Henrique. Em 1536, a saúde de Henrique se deteriorou, levando-o a enviar emissários ao Vaticano para obter uma dispensa papal para o desagradável casamento. O papado, precisando preservar algum controle sobre os assuntos ingleses, ainda que em meio ao cisma, ponderou a proposta secretamente. Documentos sugerem correspondência entre Thomas Cromwell, principal conselheiro de Henrique, e clérigos italianos de alto escalão, discutindo se uma união incestuosa poderia ser justificada em circunstâncias extremas. Essas trocas expõem o notável desrespeito à lei moral cristã que Henrique estava disposto a empreender. Mesmo a vigorosa juventude de Fitzroy, adolescente na época, não conseguiu atenuar a repulsa que tal plano despertou. Maria, com apenas 10 anos de idade, teria sido forçada a um papel incompreensível. Clérigos e nobres ingleses souberam do plano em conversas sussurradas em espaços confinados. Muitos tremeram sob o governo de Henrique. Poucos o desafiaram diretamente, mas os rumores dissolveram a pretensão de decoro restante na corte Tudor. A ideia de unir o filho ilegítimo de um pai com sua própria filha desafiava todas as normas religiosas, políticas e familiares. Em 1539, a saúde de Fitzroy começou a se deteriorar. Ele sucumbiu à tuberculose, ou ao que os médicos Tudor chamavam de tuberculose, aos 17 anos, em julho de 1536. Sua morte prematura evitou um escândalo monárquico envolvendo incesto para a Inglaterra. Henrique, de luto, mas calculista, rapidamente descartou o plano após a morte de Fitzroy. No entanto, a mácula da proposta persistiu. Nos meses seguintes,
Henrique revisitou alianças estrangeiras e casamentos adicionais, como se cada novo cônjuge pudesse apagar suas lembranças mais sinistras. Sussurros na corte especulavam que Henrique nunca se recuperou verdadeiramente da morte de Fitzroy. Retratos, representando o jovem duque, adornado com seu traje ducal, foram silenciosamente retirados das galerias. Seus túmulos na igreja de São Miguel, em Lambeth, permaneceram lembretes silenciosos de uma promessa não cumprida. Enquanto isso, Maria suportou uma vida afetada por mudanças nas leis de inventário e estatutos de sucessão revisados. Com sua legitimidade, às vezes questionada devido aos planos desesperados de seu pai para ter um herdeiro homem, ela assistiu de seus aposentos enquanto ele se esforçava ao máximo para criar um governante homem. Nos anos que antecederam sua morte, Henrique ponderou amargamente o breve consolo que Fitzroy lhe proporcionara. Ele era o mais próximo que eu tinha de um filho digno do meu nome, teria lamentado. No entanto, mesmo aquela dinastia temporária, nascida de uma amante, não de uma rainha, provou ser passageira. Com a morte de Fitzroy, Henrique mergulhou em um desespero que sobreviveu a muitos casamentos subsequentes. Seus conselheiros também compreenderam a lição. O poder desenfreado e sem limites morais leva rapidamente a excessos destrutivos. Refletindo sobre a história, os historiadores reconhecem essa proposta incestuosa como o ápice da obsessão dinástica de Henrique. A Europa do século XVI quase testemunhou uma coroa real sendo submetida ao incesto, não apenas por ambição excessiva, mas também por uma quebra de contenção ética. Sancionado por dispensas papais, esse ato representou a traição máxima à família e à fé. O fato de o plano ter sido abandonado devido à intervenção da morte não diminui seu terror. Em vez disso, destaca o quão perto a Inglaterra Tudor chegou de desconsiderar o próprio fundamento da moralidade cristã. Verdade 12. Expõe outro aspecto do reinado de Henrique. Seu massacre de parentes e aliados, movido pela paranoia e por um desejo desmedido de poder. Além de seus casamentos malfadados e das execuções de esposas amadas, Henrique VIII lançou seu olhar implacável à sua própria linhagem e antigos amigos. Em 1541, o rei Henrique VIII atacou a princesa Margarida Pole, uma condessa de Salisbury de 7 anos e última descendente da dinastia Plantageneta. Sua linhagem poderia ter se tornado um ponto focal para qualquer oposição ao governo Tudor, e sua lealdade inabalável a Catarina de Aragão e a antiga fé perturbou um rei já afligido por mania conspiratória. Ele foi preso sob acusações duvidosas de traição e detido na Torre de Londres por mais de 2 anos. Seu único delito sendo seu direito de primogenitura, ela foi rapidamente levada a julgamento em um tribunal fictício. Margarida foi condenada à morte com um carrasco inexperiente e apressado, infligindo 11 golpes brutais antes de decapitá-la, uma provação tão horrível que testemunhas descreveram seus momentos finais como o testemunho de um mártir da crueldade de Henrique. A morte de Margarida demonstrou a prontidão de Henrique para eliminar o sangue real, enquanto o destino de Sir Thomas More enfatizou que nenhum súdito leal estaria imune se recusasse a reconhecer o domínio do rei. Reconhecido como erudito, humanista e homem de princípios, o estimado Lord Chanceler havia construído sua reputação. Sua relutância em apoiar o ato de supremacia e reconhecer Henrique como chefe da Igreja da Inglaterra o rotulou como adversário do Estado. Em 1535 foi detido, encarcerado na torre e submetido a prolongada pressão. Seu julgamento, uma farsa da justiça, acusou-o de traição por rejeitar a autoridade espiritual do rei. Ele foi condenado por acusações infundadas. Em 6 de julho, Thomas More subiu ao cadafalso em Tower Hill, dirigindo-se à multidão com serena dignidade, declarando que morrera como um servo leal do rei. No entanto, Deus em primeiro lugar, o machado caiu, e sua cabeça rolou aos pés de um monarca que via tal integridade como uma ameaça letal. O tratamento cruel de Henrique a Margaret Pole e Thomas More revela como o poder desenfreado
combinado com a paranoia, pode engolir até mesmo aqueles que antes eram próximos do santuário da corte. Por nascimento e consciência, Margarida representava um perigo intangível e um dilema ético, respectivamente. Em ambos os casos, Henrique renunciou à compaixão por seu próprio domínio. A execução de uma avó de 76 anos e a decapitação de uma das mentes mais brilhantes da Inglaterra transmitiram uma mensagem arrepiante. Nem posição, nem idade, nem lealdade passada podiam proteger um indivíduo da fúria do rei. Além disso, esses expurgos erradicaram os resquícios de confiança entre monarca e súditos. Famílias nobres, testemunhando a queda de Margarida Pole, reconheceram que a ancestralidade não garantia segurança. Como cortesão, reconheci que a resistência e a queda de More significavam que a lealdade ao rei exigia não apenas obediência política, mas também submissão espiritual. A Torre de Londres, outrora símbolo da proteção real, transformou-se em uma casa da justiça Tudor, repleta dos lamentos daqueles condenados por nada mais do que laços familiares ou convicções inabaláveis. Perto do fim de seu reinado, Henrique VIII esvaziou as fileiras de seus sábios conselheiros e quase eliminou a reivindicação plantageneta, que antes representava uma ameaça ao seu trono. Seus últimos anos foram marcados pelo medo de conspirações genuínas e presumidas. Cercada por bajuladores que não ousavam dar conselhos por medo de perder a vida, a Inglaterra se viu sob o domínio de Henrique, politicamente consolidada, mas espiritualmente fragmentada. A sociedade foi marcada pela visão de um rei, se transformando de um pai afetuoso em um executor implacável. Num piscar de olhos, atravessando 25 anos tempestuosos de um dos reinados mais infames da Europa, nossa exploração das 12 verdades sombrias sobre Henrique VIII delineou a imagem trágica de um homem cujo poder absoluto o levou a se tornar um monstro. Um príncipe, outrora, admirado por seu físico atlético e habilidades excepcionais, ele mergulhou ainda mais nas profundezas da paranoia, atormentado pela fixação em um herdeiro homem e pela ferida exposta daquele acidente fatal numa justa. Cada capítulo sombrio expõe a decadência da putrefação e gangrena a obesidade grotesca e a exploração incestuosa com um filho ilegítimo, demonstrando como o poder irrestrito pode aniquilar a humanidade e lançar seu detentor em um abismo sem fundo. Nossa jornada começou com a visão arrepiante do cadáver de Henrique VIII, inchado e mal cheiroso, servindo como um lembrete sombrio de que nenhum poder humano pode anular as leis da decomposição da natureza. Em seguida, contemplamos a ferida agonizante na perna que ecoava por noite sem dormir, um corpo heróico transformado em um confinamento obeso, cada movimento um canto fúnebre de dor. Mergulhamos em seu caos mental, onde a loucura e a fúria homicida o voltaram contra amigos e parentes consanguíneos. 15 esposas e potenciais herdeiros, incluindo Catarina de Aragão, descartada após 20 anos de devoção, Ana Bolena injustamente acusada e executada, Jane Seymour morrendo no parto em meio a aplausos, Catarina Howard decapitada aos 17 anos e Ana de Cleves publicamente envergonhada após 6 meses. Examinamos os 2 planos mais hediondos de Henrique: a consideração de um casamento incestuoso entre seu filho ilegítimo, Henrique Fitzroy, e sua filha Maria, e a aniquilação de súditos leais. O mais arrepiante foi a execução da princesa Margarida Pole, de 76 anos, após 11 golpes, e de Sir Thomas More, um modelo de integridade moral que escolheu a fé em vez do mandato real. Em retrospecto, parece haver um tema recorrente de tristeza. Henrique VIII não foi apenas um déspota implacável, mas a personificação do poder desenfreado como tragédia humana. O preço da imortalidade dinástica de Henrique VIII não foram apenas pilhas de ossos, mas a solidão esmagadora de um rei que perdeu sua existência espiritual, sua confiança e, por fim, sua humanidade. No crepúsculo de sua vida, Henrique VIII deu seu último suspiro em um quarto mal iluminado, seu corpo castigado por doenças, feridas infeccionadas e obesidade horrível.
Não houve lágrimas por sua partida, apenas pavor e desconfiança. Seu cadáver tornou-se mais do que uma relíquia, tornou-se um conto de advertência sobre os limites do poder e a vulnerabilidade do homem ao destino. Ao encerrarmos esta história sombria de um governante no auge do poder, devemos refletir. Que lição Henrique VIII nos ensina? É uma lição arrepiante de que o poder irrestrito jamais deve ser concedido a um único indivíduo. Quando a ambição escapa dos grilhões da consciência, da justiça ou da moralidade, ela se transforma em uma fera invisível, implacável e inflexível. A história de Henrique VIII serve como um lembrete da importância de manter o equilíbrio entre poder, responsabilidade, confiança e ceticismo, bem como paixão e razão, ao construir estruturas políticas e selecionar líderes. Devemos sempre nos lembrar das lições terríveis do nosso passado. Ao limitar a autoridade com lei, moral e empatia, podemos ter a chance de evitar a repetição de tais calamidades. Se este vídeo foi informativo para você, considere se inscrever para aprender mais histórias cativantes da história e compartilhe suas reflexões abaixo. Compartilhe qual aspecto da verdade de Henrique VIII mais ressoou com você e qual lição sobre poder e natureza humana você aprendeu para a sua exploração pessoal.